E o Internacional anunciou a contratação do lateral direito vindo do Guarani. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes e sobre realmente a ideia que o Inter planeja para ele. Além disso, quero te falar sobre o Vitão, que foi muito sincero na entrevista que ele deu, mas ficou muito irritado sobre uma situação que principalmente aconteceu na última semana. Então, antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando então aqui com novas informações sobre o Internacional, mas só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Lembrando, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Também quero te falar, deixa nos comentários a tua opinião. Tu prefere Antony ou Rocher como titular no sábado? Deixa nos comentários que eu quero saber, porque eu quero começar falando exatamente sobre isso. No treino de hoje do CT Parque Gigante, a atividade que aconteceu pela manhã, foi um treino fechado para a imprensa, mas o Inter sempre publica algumas imagens das atividades nas suas redes sociais. E a gente tem algumas boas notícias para te trazer aqui nesse vídeo. Primeiro, os jogadores que estavam convocados para suas respectivas seleções, no caso Carboneiro, Borré, Valência e Rocher, treinaram hoje já no CT. Todos treinaram normal, inclusive o Rocher, que na entrevista que deu após o jogo contra a Bolívia, relatou que tinha dores no joelho esquerdo. Tá tranquilo, treinou normalmente, deve ser titular inclusive contra o Flamengo, assim como os outros jogadores convocados. Aí o Vitão, para quem não sabe, o Vitão ontem ficou de fora de uma atividade porque ele tinha relatado um quadro de virose. Hoje também treinou normal no CT Parque Gigante. Vitão será relacionado e será titular. Ou seja, a gente quase não tem nenhum problema. O nosso único problema e mais novo que a gente tem é o Vitor Gabriel, que tem uma lesão de grau 2 na coxa e vai demorar ainda um pouco para ele voltar aos gramados. Vai demorar aí cerca de mais de 2 semanas. Então a tendência de escalação deve ser Rocher no gol, lateral direita com Bregui, Vitão, Juninho e na lateral esquerda Alexandre Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e aí a dúvida é o Wesley Carboneiro, mas a tendência para o Wesley com Ener Valencia na frente. Esse deve ser o time comandado pelo técnico Roger Machado, tá bom? E aí eu quero trazer agora um outro ponto, também falando sobre Vitão. Ele deu uma entrevista para o Globoesporte.com e foi uma entrevista bem interessante, tá? Porque além de ele ter falado sobre a situação que ele teve no começo do ano com o Flamengo, onde ele disse que realmente o Flamengo fez uma proposta, teria um abatimento da dívida do Thiago Maia, e a partir disso o Vitão confirmou que teve uma conversa com o D'Alessandro e com o Mazuco e disse que estava muito feliz para seguir no Inter, que queria conquistar grandes coisas aqui. E essa manifestação por parte do Vitão, ela foi direcionada para um respectivo jornalista do Rio de Janeiro, que no começo do ano noticiou que o Vitão estaria forçando a sua saída, né? Que ele estaria, inclusive, que o pai do Vitão teria vindo a Porto Alegre para tratar desta possibilidade. E isso não procede. E o Vitão explicou muito bem nessa entrevista que ele deu pro Globo Esporte. Mas ele também deu um outro ponto, que é sobre seleção brasileira. E ele disse que quem joga aqui no Sul tem que dar o dobro em relação aos jogadores que jogam no eixo para ser convocados. E aí ele citou o caso do Alan Patrick, que na opinião do Vitão é o melhor camisa 10 em atividade no futebol brasileiro e não recebeu essa oportunidade. Confere aí o que falou o Vitão. Há um tempo atrás, eu disse e repito, eu disse e volto a repetir. Para quem joga aqui no Sul tem que fazer o dobro para ser notado, para ser visto. É uma coisa que tem que mudar, né? É uma coisa que tem que mudar, porque você pega números, você pega atuações, é difícil entender algumas coisas, né? O Alan Patrick, por exemplo, foi o exemplo que eu dei na última entrevista que eu dei aqui. Você vê as atuações que é constante do Alan Patrick e, sei lá, não ganha uma oportunidade, cara. O Alan Patrick, por um bom tempo, é o melhor 10 em atividade no futebol brasileiro. Isso não sou eu que falo, vocês também estão vendo as atuações. E é isso, cara. Fazer o quê? O nosso foco é 100% no Internacional, né? Vamos continuar desempenhando, né? Uma hora eles vão ter que começar a olhar diferente para cá. A gente continuar assim, nessa pegada, nesse ritmo, com uma sequência boa, grande de vitórias, de títulos, uma hora eles vão ter que olhar para cá e
Por isso que eu digo, a gente tem que estar bem no clube, que consequentemente uma hora chega. E essa manifestação por parte do Vitão, ela é realmente muito verdade, né? Porque jogadores, não só do Sul, se a gente for colocar Minas também, né? Ou o Nordeste, enfim, precisam realmente fazer o dobro do que jogadores que jogam no Corinthians, que jogam no Flamengo, que jogam no Palmeiras, no São Paulo, né? Jogadores realmente que jogam no eixo, é muito mais tranquilo de ser convocado. A gente viu, por exemplo, o Alisson do São Paulo, o Alisson, aquele cara do Grêmio, sendo convocado, estando numa lista de convocação para a seleção brasileira. Isso é inacreditável, inacreditável. E aí tu não vê um Vitão, tu vê um Léo Ortiz, que tá bem no Flamengo, beleza, mas o Vitão vive um momento muito melhor. Tu não vê um Alan Patrick, e aí tu não vê nenhum outro meio armador convocado para essa seleção, tu não vê a seleção jogar com meias, né? Tu vê só se a seleção jogar, por exemplo, com pontas, e esses pontas têm que jogar até como atacante, como falso 9, enfim, e a gente sabe que é uma situação que acaba não dando certo, e o Vitão, ele fica muito da bronca quanto a essa situação, porque ele entende tanto que ele quanto o Alan Patrick são jogadores que mereciam ser convocados e são jogadores que mereciam muito essa oportunidade. Outro ponto também que eu quero falar agora contigo é sobre uma outra situação. E aí agora falando um pouco de um lateral direito que finalmente o Inter oficializou a contratação. Esse jogador, o Inter traçou todo um projeto para ele, até para tirar ele do Guarani. Vamos lá, não é muito difícil tirar do Guarani. Ele chega inicialmente por empréstimo até janeiro de 2026, ou seja, um empréstimo de uma temporada. O Ian Henrique, que é esse jogador que o Inter está contratando, ele teve na temporada passada 7 jogos pelo Guarani profissional na Série B e mais 7 nesse ano pelo Campeonato Paulista. É um jogador que vai chegar primeiro para jogar no Sub-20, para ter uma adaptação aqui ao futebol gaúcho. E aí vai jogar com o Renan vai adaptar um pouco o Ian. Porque para quem não sabe, o time Sub-20 do Inter hoje não tem lateral direito. Tem o Cleiton, mas é um jogador que está machucado. Tanto que na última partida que o Inter teve contra o Palmeiras, derrota por 2-1 no Brasileirão, Sub-20, o Inter teve que jogar com 3 zagueiros, porque o Inter não tinha um lateral direito. O Renan teve que improvisar um zagueiro para aquela função. Além de ser um problema crônico no time principal, é um problema crônico também dentro da categoria de base do Inter. O Inter não tem hoje um lateral direito pronto, nem perto disso. Por isso que o Inter contratou o Ian Henrique, para não só ter uma reposição para a base, mas também ser um jogador que vai treinar com o Roger Machado. Tá dentro desse projeto, eles já começaram a ter alguns treinos do profissional, e obviamente que se destacar, vai ser relacionado. Porque o Nathan Santos vai deixar o Inter na metade do ano. O Inter vai ficar somente com o Brian Gui. O Inter ainda nessa janela quer trazer mais um lateral direito. O Mariano é uma situação que acabou não avançando. O William no Cruzeiro é uma situação também que não tem possibilidade. Mas o Inter quer trazer um outro nome. Ah, e qual que vai ser esse outro nome? Tem que jogar no futebol brasileiro. Essa janela de transferências que está aberta, ela só serve para jogadores do Brasil. O Inter não pode pensar em Bustos, Rodinei, né, jogadores nesse sentido, porque eles não poderiam vir pelo fato dessa janela não ser para isso. O principal fator dessa janela é contratar jogadores que atuam no mercado interno. Só que no mercado interno, e a gente vê isso se refletir muito na seleção brasileira, que não tem laterais direitos, por óbvio, no Brasil também, tu acaba não tendo esse tipo de jogador. Mas o Inter quer até o dia 10 de abril, que é quando fecha a janela de transferências, trazer também um atleta para esta função, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa nos comentários aqui a tua opinião, e em especial sobre essa situação, na tua opinião, tu escalaria Antony ou Sérgio Rocher? Quem tu gostaria como goleiro principal do Inter pro jogo contra o Flamengo e para os demais jogos? Tu vai na experiência do Rocher ou tu vai, né, na maturidade do Antony, um jogador que, daquele ditado do time que se ganha não se mexe, jogador sortudo? Qual que é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Volto logo mais com novas informações do Internacional pela manhã. Grande abraço, valeu, falou e foi!